Sustentabilidade na construção civil, carreiras e inteligência artificial. Esses são alguns dos temas que a gente vai conversar hoje com o Dudu, da ESO Investimento, aqui no litoral de Santa Catarina. E aí, Dudu, tudo bem? Tudo bem, Fran? Prazer conversar contigo, te receber aqui no nosso litoral e poder falar um pouquinho com o público que te segue também. Muito bom estar aqui no Brasil e estar nesse lugar lindo aqui. Maravilhoso. Saber um pouco mais do setor, né, do setor imobiliário. Fala um pouco pra gente da ESO Investimento e como a gente vai conectar sustentabilidade, carreira. Fala um pouco da tua trajetória para o pessoal saber, porque a gente fala muito de carreiras, de reinvenção. Então acho que é importante tu contar um pouco, porque claro, o objetivo é a gente trazer e inspirar o pessoal a entender mais essas várias carreiras. O Dudu, ele é um profissional que se originou na comunicação e experimentou algumas áreas na vida. Hoje eu tenho 43 anos e há 7 sou corretor de imóveis, há 4 eu abri a ESO Investimentos junto com outros 2 sócios e o nosso norte principal foi muito claro de nos conectar com aqueles construtores que realmente fazem projetos que o nosso coração bate mais forte, né? E nesse universo da construção, algumas construtoras se destacam por justamente trazerem essa pegada da sustentabilidade, não apenas no discurso, né, por trazerem em evidência obras que têm um olhar para a economia da energia, para a não geração do lixo. Então existe sim um movimento na construção civil hoje, catarinense, muito preocupado com essas questões ESG, e não apenas no discurso, Frank, isso muita gente faz, mas de verdade na essência, e esse lugar que a gente está aqui é um exemplo disso. Pois é, e aí eu queria entender como tu, como corretor, trabalhando com investimentos imobiliários, como é que tu te conecta com isso quando, né, tu vai apresentar um projeto como dessa consultora que a gente está aqui, que é a ZA Empreendimentos, e como tu percebe isso, e isso torna um diferencial quando tu fala com o cliente, tu traz esse conhecimento para o pessoal. A nossa relação com os clientes da ESO é sempre de longo prazo. E quando a gente olha para o longo prazo em projetos imobiliários, a gente precisa, de fato, entender os produtos que vão estar atuais daqui a 10, 20, 30 anos. E não tem como estar atuais daqui 10, 20, 30 anos se você não tem um olhar para a sustentabilidade, se você não tem um olhar para esse bem-estar. E isso tem muito a ver com a conexão com a natureza. Então, esse é um ponto que faz muito sentido para a gente. E essa curadoria que nós fazemos, e encontramos uma ZA Empreendimentos, que é um grande exemplo aqui do nosso litoral, que tem esse cuidado, que traz a sua moradia, o seu apartamento, como um lugar de cura. Né? Então, ele é todo um ecossistema, não adianta ser sustentável apenas, né, na parte de natureza e não ser sustentável financeiramente. Sim. Então, encontrar esse equilíbrio eu vejo que é um dos grandes desafios das empresas de hoje, e a ZA está um passo à frente, já conseguindo trazer isso para a realidade. E, na verdade, como a gente fala, é a sustentabilidade dentro dos negócios, que ela precisa ser lucrativa e ela precisa ser real, ela precisa realmente ser apresentada através de dados, de informações. E eu queria fazer um gancho para entender um pouco, tu como uma pessoa que é inovadora, falar um pouco de como tu enxerga essas reinvenções e como o teu time hoje cada vez está mais preparado para trabalhar com projetos desse tipo de preocupação ambiental. Bom, Fran, a gente vive num momento, eu acho, da humanidade em que tem muitas ferramentas disponíveis, né? Mas o que fazer com essas ferramentas é o grande desafio, eu acho, de todos os profissionais. E uma vez que a gente tem um escritório que preza muito pelas pessoas que vão trabalhar no nosso negócio, que vão representar a nossa empresa, nós incentivamos também que essas pessoas estejam numa capacitação constante, e hoje é impossível você estar capacitando um profissional de alto nível, pensando também no médio e longo prazo, apesar de que a inteligência artificial já é o hoje, se você não estiver olhando para IA. Então, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar, cada um tem a sua fortaleza, a sua essência, mas todos estão conectados com a IA e estão, inclusive, fazendo parte da ESG AI Academy, porque a gente acredita muito que não só para mudanças de carreira, o projeto de vocês ele é muito importante, mas principalmente para quem está já satisfeito, já encontrou sua carreira, mas quer estar um nível acima. Então, você conseguir juntar esses conceitos, na verdade, essa ferramenta da inteligência artificial
com esse conceito, com essa expertise, com essa inteligência que vem do ESG, eu acho que isso é realmente estar alguns passos à frente de um mercado inteiro. A gente conecta com a questão do método, né? Vocês como uma empresa de investimentos imobiliários, vocês enxergam à frente de como está alguns passos à frente do cliente de vocês e do concorrente de vocês, e isso torna um diferencial no momento que a gente potencializa carreiras, sabendo usar ferramentas de inteligência artificial e conectando com sustentabilidade, né? Porque eu achei muito interessante que o Dudu disse que eles só vendem aquilo que eles também comprariam, né? Ou compramos muitas vezes, né? Nós somos uma ponte entre o investidor e o construtor, mas nós estamos no jogo, nós também investimos no mercado, né? A ESO, ela tem essa característica de o que eu estou ofertando hoje para o meu investidor é exatamente aquilo que eu também estou comprando, porque o mercado imobiliário catarinense, especialmente aqui do nosso litoral, ele é um mercado que ele pode transformar muitas vidas, né? Então a gente, tendo essa capacidade de olhar para o longo prazo, de selecionar bons projetos, nós também, enquanto empresários, vamos colher esses frutos, e são os frutos que a gente quer que os nossos clientes também colham. E eu acho muito interessante que vocês são early adopters, né, os adotantes iniciais, para enxergar também o potencial de investimentos que prezam pela sustentabilidade, mas não só numa fala, mas sim ações, né? O Dudu me trouxe em alguns empreendimentos para me mostrar mesmo o que acontece na relação de logística reversa, da cultura de ESG, da preocupação com certificações de carbono, de bem-estar, certificações de energia. Então, isso conecta também. Demais, Fran. E o que a gente tem visto por aqui, especialmente num público, digamos assim, o AAA. Tá. Né? Esse é um público que ele já está mais atento a esse movimento e já está se antecipando. Então a gente tem um litoral aqui que tem projetos para o futuro, que a gente já tem acesso, que são projetos extremamente integrados à natureza, agridem quase nada, eles geram, assim... Não existe gasto de água, inclusive, né? A gente estava vendo na construção. Zero gasto. São blocos, né? São quebra-cabeças, né? E sempre com aquele olhar de preservação. Então, se uma árvore ela é tirada dali, ela vai ser replantada em outro lugar, ou mais árvores vão ser replantadas em outro lugar. E esse empreendimento que ele é concebido naquele ambiente, ele também precisa estar com painel solares, ele precisa ter telhado verde, ele precisa continuar mantendo aquele ecossistema original. Para trazer também o bem-estar das pessoas, né? Que é o que a gente cada vez mais tende, né? Muitas pessoas trabalham de casa e buscam por isso. E aí vem uma curiosidade. Como tu percebe que essa conversa da sustentabilidade desde a construção, né? E não só a construção, porque acho que é interessante contar a curiosidade, até a própria pessoa que vende a área tem essa preocupação. Como tu percebe que isso cria um diferencial na compra do produto para o cliente que tem um olhar? Então fala um pouco, explica pra gente aí. Fran, um pouco daquilo que eu já falei no olhar de longo prazo. Hoje existe uma maneira que se consolidou de construir, né? E que deu muito certo. Financeiramente, deu muito certo porque atendeu às expectativas de um padrão de público até então, mas hoje as gerações, elas mudam muito mais rápido. E os gostos, né, naturalmente, mudam muito mais rápido. As exigências daqui 10 anos serão diferentes das exigências de hoje. E tudo nos leva, o que a gente estuda nos leva a deduzir que a natureza sempre vai estar em primeiro lugar. Então, essa integração, esse olhar e trazendo isso para uma visão de longo prazo em que o investidor ele vai ter não só um resultado financeiro superior estando integrado a um projeto desse, ele vai ter um ativo que vai ser único, muitas vezes, numa região inteira. Né? Então, esse olhar, ele se torna, né, ele vem para o nosso discurso de abordagem, para que o cliente consiga enxergar cada vez mais isso. Uns enxergam, outros ainda não, mas a gente vê que a gente está num processo de conscientização crescente e a tendência para os próximos anos é que seja cada vez mais normal a gente trabalhar esse tema. E tu acredita que dentro do setor imobiliário, cada vez a tendência é de um aumento nesse tipo de preocupação ambiental nas construções? Eu tenho certeza disso porque hoje os órgãos fiscalizadores também estão exigindo cada vez mais que as construtoras poluam menos, né, que elas utilizem materiais cada vez mais sustentáveis. Isso traz também benefícios fiscais muitas vezes, então Sim. A própria construtora vai, se eu fizer dessa forma, o meu imposto vai ser 10, mas se eu fizer dessa forma, que é sustentável,
né? Eu gasto um pouco mais em material, só que compensa no meu imposto. A gente está vendo iniciar incentivos para que essa cadeia toda ela fique de fato sustentável. Sim. E agora a gente já caminhando para o final, algumas perguntas. Eu sempre pergunto no final do podcast sobre o que é ser uma pessoa trailblazer. Trailblazer é um pioneiro, um inovador, alguém que pensa diferente. E a gente aqui traz, né, muita informação da tecnologia, da inteligência artificial, das carreiras, conecta com a sustentabilidade, porque tudo, de alguma forma, está conectado a ter uma sustentabilidade dentro dos negócios, que é muito importante. Porque não adianta a gente falar de sustentabilidade e sem mostrar para as empresas e também para os investidores que eles vão ter algum retorno em tudo isso, né? Então a gente gosta muito de ser claro nesse. Então, para ti, Dudu, o que é ser uma pessoa pioneira, inovadora, que pensa diferente? Eu acho que essa é uma pergunta boa, né? Faz refletir, mas acho que o pioneiro, a pessoa que faz diferente, ela é a pessoa que nunca está fechada. Ela precisa estar disposta, aberta a entender o que tem disponível, o que tem de novidade, selecionar, porque tem muita coisa também que aparece, e além de entender e selecionar, que ela coloque em prática. Então, hoje a gente vive numa obesidade de informação, uma obesidade digital, é muito conceito, é muito método, é muita informação, e muitas vezes a pessoa passa muito tempo estudando possibilidades e não escolhe uma para colocar em prática. Então eu acho que o Trailblazer, ele é aquele que consegue ter uma visão ampla, uma visão clara, e que isso seja constante, que não seja em um momento e nunca mais, né? E que ele de fato coloque em prática aquilo que se mostrou para ele como relevante para o seu negócio. E aí vem da gente, né, de alguma forma, a gente precisa ser um generalista na forma de enxergar as coisas, mas trazer algo mais especialista para poder trazer o cliente, a pessoa, para aquele mundo, para ela enxergar, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente conta com especialistas como vocês, que nos ajudam muitos profissionais que já têm o privilégio de acompanhar esse trabalho a prosperar, né, com tanto conhecimento, com tantas ferramentas que vocês oferecem. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui no Brasil e a gente conseguir, né, fazer esse encontro aqui nesse Maravilha, litoral catarinense lindo e nesse local aqui que é da Zai Empreendimentos e foi fabuloso. Obrigada. Valeu, Fran. Então tá, segue a gente aí, SGI Academy, nas redes sociais, YouTube, Instagram e te vejo no próximo podcast. Tchau. Tchau.